Amém. Graças a Deus por mais um dia que nos reunimos para cultuar o nome do Senhor e sermos edificados pela sua palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Usaremos esse texto para a nossa reflexão. João 17. Vamos ler aí até o verso 21. Mesmo acertados, mas com referência à palavra do Senhor, fiquemos atentos a essa palavra que nos fala a oração. A oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu andava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Amém. Feche seus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento que o Senhor renova conosco, da tua companhia, dessa comunhão tão gostosa, agradável, em que nós lemos a tua palavra, a palavra poderosa que nos toca o coração e a alma, e já podemos contemplar, Senhor Deus, nessa gostosa comunhão da tua excelsa presença. Agora, Senhor Deus, que nessa nossa singela meditação, o teu Espírito comunique conosco, nos dá alimento, ó Pai, que nós precisamos, porque o Senhor nos conhece e nos sonda nas nossas necessidades. Alimenta o teu povo, alimenta cada um de nós, para o louvor e honra do teu nome, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Respirando ainda o tempo da Páscoa, tempo máximo da nossa fé cristã, da ressurreição de Cristo, Deus encarnado, e
palavras do apóstolo Paulo, que se isso não tivesse acontecido, em vão seria de balde, seria a nossa fé e a verdade. Mas a morte e ressurreição do Senhor Jesus valida toda a nossa fé, a nossa compreensão de mundo, de servos e servas, de filhos e filhas do Deus Altíssimo, por amor de Deus, através de seu Filho Jesus. Através desse ministério santo, pudemos ter a obra dele de redenção a toda a humanidade, a saber, a todos aqueles que nele creem e viverem segundo a sua excelsa vontade. O texto linda uma linda oração de Jesus, chamada de oração sacerdotal, porque é a oração do sumo sacerdote Jesus Cristo, por aqueles que conviveram com ele, e é uma despedida. Se nós olharmos aí, se você olhar na sua Bíblia, se você abriu ela, claro, nos versículos anteriores ao capítulo 17, nós temos uma perícope, um textozinho aí, das palavras de despedida de Jesus. Em seguida, ele profere essa oração junto ao Pai, buscando essa graça e pedindo a Deus proteção para os seus discípulos, e não só para eles, mas para todos aqueles que haveriam de crer na sua palavra a partir, por intermédio dessa pregação dos discípulos. Uma oração. É uma oração de Jesus. Você gosta de orar? Sem falar que sim, tão rapidamente, vamos pensar um pouquinho a respeito. Você gosta de orar? Se você falar que sim, você está de parabéns. Está de parabéns. No entanto, são poucas pessoas que oram. Sabe por quê? A oração exige fé. A oração exige espiritualidade. A oração exige abnegação, entrega, resiliência e esperança. E tudo isso está na contramão da nossa realidade, do mundo em que vivemos. Esse mundo que é cruel, que é muito mecânico, de resultados e de um empirismo metódico, de uma prática metódica, da comprovação, da observação científica, do seu metodismo. Quem não ora, com certeza, ele cobra mais. Quem não ora, resmunga mais. Quem não ora, tem mais chance de ser uma pessoa infeliz. Quando oramos, nós abrimos o coração e entramos num mundo de possibilidades. Nós geralmente, quando oramos, fechamos os olhos. Não é que é uma necessidade, é para nós nos concentrarmos, de fato. Isso é uma boa prática. Mas podemos orar com os olhos abertos? Podemos. Eu faço muito isso, especialmente nas minhas caminhadas para lá e para cá. Você pode continuar não orando, mas saiba que, se não mudar de opinião, de postura, não terá sucesso algum na vida cristã. Sabe por quê? Porque Cristo sempre orava para fazer tudo. Se somos cristãos, somos chamados de pequenos cristos. Então precisamos definir o que somos. Precisamos definir quem somos. Se somos cristãos de fato, que ora e gosta de orar. Vamos ao texto. Em primeiro lugar, queridos, ao orar, Jesus levanta os olhos ao céu. Jesus levanta os olhos e a cabeça para conversar com o Pai. Essa é, óbvio, uma oração diferente, pois está se aproximando do fim de sua missão aqui na terra. É uma oração de despedida, e já é feita isso um pouquinho antes, como já disse. No capítulo anterior, ele faz essa despedida de Jesus, e aí Jesus dizendo assim para todos nós hoje: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, aquele conversando com os discípulos. E vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, parábolas, mas vos falarei claramente a respeito do Pai.
Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim na parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. É que ele está conversando com os seus irmãos. Em seguida, ele começa a orar, a pedir a Deus pela vida dos seus queridos irmãos. E é uma oração completa, em que ele clama para que Deus abençoe a vida daqueles seus filhos. O que eles enfrentariam a partir daquele momento em que Jesus logo seria preso, surrado e morto, finalizando essa primeira parte do seu ministério. Jesus levanta os olhos ao céu e lhe abre o seu coração. E Jesus começa a orar dizendo: Pai. Essa palavra aqui é encontrada 6 vezes nesse capítulo e mais de 100 vezes no Evangelho de João. Pai. Isso denota que a ênfase da oração é a humildade, a dependência, a resignação, a fala desarmada, o olhar cativo ao céu, a prontidão a ouvir e esperar. Jesus abre o coração ao Pai em um momento difícil do seu ministério. Nós sabemos, se você tem conhecimento, se você tem lido minimamente o Evangelho, se você não tem feito isso, saiba que ao longo do seu ministério, tudo o que ele ia fazer, ele parava e orava. Ele buscava conversar com Deus. E isso é pedagógico. Nós precisamos fazer um pouco assim. Por isso que eu disse na minha introdução que nós vivemos num tempo em que não paramos muito. É uma correria. Vivemos num tempo em que nós precisamos dar resultados, precisamos buscar o melhor caminho para o nosso presente e futuro de sucesso. E aí parece que não cabe muito bem pararmos, meditarmos, refletirmos, orarmos e colocarmos tudo diante de Deus, e aí que é o nosso engano. Se nós somos cristãos de fato, devemos saber que nós somos seus filhos. E que todo esse ministério, essa vida de Jesus Cristo tem esse objetivo de nos ligar ao Pai. Por isso que toda oração ele começa: Pai. Em algum momento, Paizinho, numa intimidade, numa comunhão sagrada, santa, gostosa, de coração aberto. Pai, eu peço que o Senhor não tire eles do mundo, mas que os livre eles do mal. É oração de intercessão, é oração de amor, é uma oração de, um clamor, pedindo para que Deus continue caminhando com eles, livrando eles de todo mal. E há quanto mal há nesse mundo, hein? Há quantos males acontecem, nós podemos ver que há nesse mundo, e o quanto nós precisamos dessa oração de Jesus. É chegada a hora, em segundo lugar. É chegada a hora, um momento profético. Ele sabe que não tem como fugir do seu iminente sofrimento. Ele tinha plena consciência daquele momento. A sua vida como homem estava chegando ao fim. E ele seria glorificado como Deus em breve. Claro que os discípulos não tinham essa consciência, como às vezes nós hoje ainda não temos, que essa glorificação significa. De que ele deixaria de ser apenas homem e seria Deus. Iria até o final, ia morrer em morte de cruz, como homem, mas que ao terceiro dia, nós sabemos, ele ressuscitaria, e aí sim a sua deidade fosse resgatada. Isso aconteceu pela cruz, pela crucificação. E essa crucificação e essa cruz pertencem à nossa humanidade, a mim e a você. A crucificação pertence à humanidade. Não a ele, mas nisso ele seria glorificado como Deus. No momento em que ele se despede ali dos seus discípulos,
e vai morrer no seu ministério, e ele será glorificado depois na ressurreição, pois a crucificação cabe a cada um de nós, a nossa humanidade, a minha e a você, não a ele. É o paradoxo da cruz, é o paradoxo do amor, a morte que nos levaria à vida e vida eterna, à vida plena. Aqui ele, quando ele morre, e depois quando ele ressuscita, ele é glorificado como Deus, Deus verdadeiro, como ele diz na sua despedida, como nós desde o início somos um, ó Pai, eu peço que faça deles também comigo um só. O paradoxo da cruz, o paradoxo do amor, a morte que nos levaria à vida eterna, à plenitude da vida, essa vida a todos os que creem. É chegada a hora. Você já pensou que a nossa hora também já chegou? Que o Senhor nos coloca diante de Deus, de seu projeto de salvação, e de requerer de nós uma decisão? Jesus está voltando, isso é urgente. A todos, de todos os tempos, essa mensagem para todos nós. Essa mensagem já aconteceu para todos que já foram. E essa mensagem é para o nosso hoje, para o nosso agora. E essa mensagem vai repercutir para a eternidade. É algo importante para nós hoje decidirmos. E o Senhor tem dito aqui, já no comecinho da sua oração, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Tem coisa que não podemos mais protelar para o amanhã. É chegada a hora, e a hora é agora. Então nós precisamos hoje, é o nosso tempo, o nosso dia, decidirmos o que nós queremos para a nossa vida, para o nosso presente, para o nosso futuro. Podemos sim planejar a nossa caminhada aqui enquanto seres humanos, nesses 50, 60, 70, 80, 90 anos, quem sabe. Podemos planejar como que vai ser? Podemos, mas a resposta ainda vem do Senhor. Como serão esses dias? Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, a resposta certa vem dos lábios dele. E é por isso que é urgente que nós tenhamos essa comunhão santa com Ele, porque dele vem a consciência, vem dele a sabedoria, vem dele o discernimento para a nossa vida hoje. Ele fala também no Provérbios que nós devemos lançar nosso pão sobre as águas. E depois de muitos dias já acharemos Provérbios 8. É chegada a hora. E chegou a nossa hora hoje. Hora de decisão. Em terceiro aspecto, Deus quer unidade. Não podemos viver sem unidade entre nós. Hoje o mundo está dividido. A guerra tem acirrado essa divisão. Um planeta dividido. Cada nação quer o melhor somente para si. Isso é desunião que leva à desolação. Nações decretam a guerra com muita facilidade, quando seria tempo de união contra a fome, contra as pestes, contra a exploração dos menos favorecidos. Mas o que se vê são interesses particularizados de países se fechando em blocos, buscando acordos regionais para tirar vantagens. E nós temos muitos blocos: Mercado Comum Europeu, o NAFTA, o Mercosul, etc., os BRICS, muitos blocos, o mundo dividido. O que o Senhor propõe aqui é a unidade, Pai, que sejamos um, como tu, eu e o Senhor somos um. É chegada a hora de unidade, é chegada a hora de nós nos unirmos de fato, como irmãos, como família, como povo de Deus. É chegada a hora de nós de fato entendermos que o Senhor quer a nossa unidade. Isso começa na nossa casa, isso começa no nosso microcosmo e deve se estender para o macrocosmo.
para que chegue entre as nações, para que nós possamos viver segundo o que a ONU, quem sabe, prevê que vivamos. E Deus tem essa visão de mundo, Ele tem essa maneira de ver, de valorizar todo ser humano na face da terra, são não somente eu e você. E é por isso que Jesus faz essa oração sacerdotal e quer abençoar a quem? A todos que estavam ali presentes, sim, mas a todos que haveriam de crer também nessa palavra, e aqui nos inclui nessa caminhada. Nós somos abençoados. Jesus orava por nós, antes de nós nascermos, e isso é oração, irmãos, e isso é oração, igreja. O poder é sobrenatural e é infinito, ecoa para a eternidade, mas ecoa para as futuras gerações. A oração que fizermos hoje ecoará para a nossa descendência. Isso é glorificação de Deus em nossa humanidade. É Deus se manifestando, se mostrando Deus Todo-Poderoso na nossa limitação ainda, quando nós nos colocamos diante dEle em oração e intercessão uns pelos outros. É Deus nos fazendo também um pouquinho poderoso de intercessão, de amor. É o paradoxo da cruz, que bota Deus na cruz, mas que Ele ressuscita para a eternidade, e com Ele todos os que creem nele para a vida eterna. Isso é fantástico, igreja. É o poder da salvação, da redenção. Apesar da cruz, houve a ressurreição. Apesar da cruz, houve a vida eterna para aqueles que creem. Não porque nós merecemos, mas por sua graça maravilhosa. E aqui ele está buscando que entre nós aconteça a unidade. O que o Senhor propõe aqui é a unidade dele conosco e de cada um com cada um de nós. Não tem sentido a desunião, não faz sentido os rompimentos. A cruz é sinal de abraço para pôr um ponto final na separação. A cruz é sinal de perdão, é o sinal que precisamos do Senhor para vivermos o nosso melhor. A cruz é a morte do egoísmo do nosso ego. A cruz é a ecumene, é uma vida comum a todos. É o ecumenismo. É quando nós podemos nos unir naquilo que nós temos em comum, não naquilo que nos separa. Aqui não estou falando para você que você não tem que ter personalidade, que você não tem que ter pensamento diferente. Não, mas naquilo que nós podemos nos unir, devemos nos unir. Ecumenismo, muito mal interpretado nos nossos dias. Ecumenismo não é buscar coisas iguais entre os diferentes que não tem como nada igual. Não tem como eu professar minha fé cristã diante da macumbaria, não tem como. Não tem ecumenismo diante do candomblé, não tem. Isso não é ecumenismo. Ecumenismo acontece entre os cristãos. Aí sim, o nosso ponto de liga é Jesus Cristo, é a cruz do Calvário. Isso é ecumenismo. É o que está ali, o que tem em comum entre nós. Nós não podemos ser inocentes, crianças inocentes, fazer um pacto com deuses e demônios. Isso não é ecumenismo. Isso fere, as Sagradas Escrituras fere que a palavra de Deus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele é o caminho, só Jesus é o caminho, só Ele salva. Nem todos os caminhos levam a Deus. Os caminhos que levam a Cristo, sim, isso é ecumene, comum a todos. Então nós somos cristãos, pequenos cristos. Aí eu posso me sentar com os meus irmãos cristãos, sejam eles de qualquer denominação. Se é cristão, eu também sento junto, vamos conversar para que Deus nos use em unidade. É isso que Deus propõe aqui, unidade nossa e com outros irmãos desse nosso arraial cristão pelo Brasil, pelo mundo afora. A igreja se espalhou pelo mundo inteiro. E através dessa mensagem maravilhosa, desse sermão, dessa oração maravilhosa de Jesus, e que nos abençoou séculos antes de nós nascermos. Olha o poder de uma oração. Isso faz-me pensar que quando eu oro pela minha vida, pela minha família, pela minha igreja, pelos meus irmãos, isso está no coração de Deus.
E eu aprendo isso com Jesus. Jesus fala assim: Pai, eu não oro somente por eles, mas por aqueles que virão a crer nesta palavra bendita. Olha o poder dessa palavra. Olha o poder dessa oração. E ele quase que grita: o Pai se tornou nosso. O Pai agora é nosso. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso, não é só meu, é nosso. Unidade, irmãos, unidade. Jesus incluiu a todos em sua oração, inclusive aos que haveriam de crer nesses séculos por seguinte. Sua oração transcende a barreira do tempo. Ela nos incluiu, nos uniu a Ele. Eu gosto muito de pensar nisso. Estamos unidos com Cristo. Ele, por amor, uniu a mim e a você a Ele. Coração é coração aberto. E não tem nada mais importante, mais belo do que de um coração aberto. Não tem nada mais poderoso no mundo do que um coração aberto. O coração de Jesus aqui está aberto, Ele está aqui clamando e se abrindo para um mundo de possibilidades. E o Senhor, Ele colhe tudo aquilo que está no nosso coração. Um coração aberto, um coração que deseja abençoar, não só ser abençoado. E o Senhor se abriu e nos uniu a Ele, a mim e a você, a todos nós, num povo só, numa unidade, não o contrário, não um povo desunido, um povo que se acirra com qualquer coisa, não. Se isso acontecer, vamos orar mais um pouco. Vamos orar mais, porque vamos entender. Quando nós abrimos nosso coração, o Senhor abre o dele também. E derrama da sua graça. É por isso que eu gosto de pensar, de crer nisso, e é uma verdade, quando nós oramos, pode ser que não aconteça muita coisa diferente após a oração, mas eu me sinto melhor. Eu sinto a comunhão com Deus. Eu sei que agora não é só mais, entre aspas, o meu problema, agora é dele também. Ele tem sempre o melhor para nós. Basta nós abrirmos nosso coração, abrirmos, nos desvencilharmos daquilo que às vezes nos desune. O mundo está na contramão, porque o mundo, a realidade dele é cruel, é um mundo mecânico de fato, um mundo de resultados. Mas eu fico pensando que o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, é loucura. Sabe por quê? Porque é um mundo espiritual. Nós não temos controle desse mundo espiritual. Aí nós nos apegamos àquilo que nós temos controle. Acho que chegou a hora de nós nos abrirmos um pouco mais. Abrirmos o nosso coração. Desapegarmos um pouco aos nossos controles. E deixarmos que Deus controle um pouco mais a nossa vida. Senão a gente vai continuar sempre cada vez mais doentes. Porque esse mundo cobra muito, cobra demais. E às vezes nós fazemos o mesmo. Precisamos abrir nosso coração um pouco mais, como Jesus fez. Pai, eu não peço que os filhos do mundo, mas que os livre do mal. Mas que os livre do mal. Que o Senhor continue nos abençoando. Na verdade, desde que nós nascemos. E vai ser isso até o final dos nossos dias. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 119, com Cristo, um mundo novo. Louvemos a Deus com alegria. Fiquemos em pé, irmãos.